Oi, obrigada por contarem minha história. Eu chamo Ana e há alguns anos acreditava que tinha encontrado a oportunidade perfeita para recomeçar minha vida depois de um divórcio doloroso. Após passar meses tentando me reerguer emocionalmente, decidi deixar a cidade grande e mudar para uma pequena vila afastada, um lugar onde poderia respirar e talvez me reconectar comigo mesma. A casa que escolhi era um antigo chalé situado no fim de uma estrada de terra que cortava o bosque. Tinha um charme rústico, paredes de madeira envelhecida, um pequeno jardim tomado por ervas daninhas e uma varanda com cadeiras de balanço, que rangiam com o vento. Era o refúgio perfeito, ou pelo menos foi o que pensei. Logo no primeiro dia, notei algo estranho. Enquanto descarregava as caixas do carro, tive a nítida sensação de estar sendo observada. Olhei ao redor, mas não havia ninguém, apenas as árvores imóveis, quase imóveis demais, que pareciam me envolver em um abraço apertado e silencioso. Ignorei a sensação e continuei. Tinha uma casa inteira para organizar e pouco tempo para alimentar paranoias. Na primeira noite, porém, as coisas mudaram. Eu estava sentada na sala, organizando algumas fotografias em molduras, quando ouvi um som vindo do andar de cima. Um rangido seco, como o de alguém pisando no assoalho. O coração acelerou. Respirei, fundo, convencida de que era apenas o vento, ou talvez um ajuste natural da madeira antiga da casa. Mesmo assim, peguei uma lanterna e subi as escadas, tentando me convencer de que não havia motivo para temer. Os quartos estavam vazios, mas ao entrar no que seria o meu quarto, algo chamou minha atenção. Uma das janelas estava entreaberta. Eu tinha certeza de que a havia fechado. Talvez eu tenha esquecido, pensei, embora o frio na espinha dissesse outra coisa. Fechei a janela e voltei para o andar de baixo, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Nos dias seguintes, a sensação de ser observada só piorou. Durante a tarde, enquanto cuidava do jardim, sentia olhos sobre mim, espreitando das janelas ou de algum canto obscuro da floresta. À noite, os sons tornavam-se mais frequentes. Passos no corredor, sussurros baixos e, uma vez, o som de algo, arranhando as paredes. Contei a mim mesma que era apenas minha mente pregando peças. Estava sozinha em um lugar novo e isolado. Talvez fosse normal me sentir assim. Mas então aconteceu algo que eu não poderia explicar tão facilmente. Na terceira noite, acordei de madrugada. O silêncio era opressor, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Foi então que ouvi um som vindo do andar de baixo. Uma risada. Era baixa, quase infantil, mas carregada de algo errado. Levantei da cama, o coração disparado, e desci as escadas lentamente. A luz da sala tremulava, como se estivesse prestes a se apagar. E havia algo sobre a mesa de centro que eu tinha certeza de não ter colocado lá. Uma boneca de porcelana. Eu não tinha bonecas. Depois daquela noite, as coisas ficaram insuportáveis. A boneca sumiu no dia seguinte, mas os eventos estranhos se intensificaram. Portas batiam sozinhas, luzes piscavam, e às vezes eu podia jurar que via silhuetas no canto dos olhos. Foi então que decidi procurar informações sobre a casa. Fui até a vila e perguntei aos moradores sobre a história do chalé. A princípio, eles evitaram o assunto, mas uma senhora idosa, dona de uma pequena loja de conveniências, finalmente cedeu. Aquela casa pertenceu a uma família há muitos anos. Eles desapareceram sem deixar vestígios. Dizem que a filha mais nova, uma menina chamada Sofia, gostava de colecionar bonecas. Era sempre vista na janela segurando uma delas e olhando para quem passava. Depois que a família sumiu, ninguém mais quis morar lá. Minhas mãos tremiam enquanto ouvia. Perguntei se alguém sabia o que havia acontecido, mas a senhora apenas balançou a cabeça. Alguns dizem que é a casa que escolhe quem entra e quem sai. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, ouvi algo que me deixou paralisada. Era uma voz suave, quase um sussurro, vindo do andar de baixo. Ana. Meu nome. Peguei meu celular e, com mãos trêmulas, comecei a gravar enquanto descia as escadas. A sala estava escura, mas quando acendi a luz, vi algo que me fez congelar. A boneca de porcelana estava lá novamente, sentada no sofá, com os olhos fixos em mim.
Antes que eu pudesse reagir, a porta da frente se abriu com um estrondo, como se tivesse sido arremessada por uma força invisível. Um vento gelado invadiu a casa e as luzes começaram a piscar descontroladamente. Foi então que a vi. Uma menina pálida, de cabelos escuros e desgrenhados, estava em pé na entrada da sala. Seus olhos eram 2 órbitas vazias e ela segurava uma boneca idêntica à que estava no sofá. "Você está na minha casa", ela sussurrou, com uma voz que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Corri. Não lembro de ter pensado, apenas agi por puro instinto. Saí pela porta da frente e corri pela estrada de terra, sem me importar com a escuridão ou com o frio cortante. Atrás de mim, podia ouvir a risada da menina ecoando pela noite. Não voltei para pegar minhas coisas. Não quis saber o que aconteceria se eu entrasse naquela casa novamente. Contei minha história para algumas pessoas, mas ninguém acredita em mim. Dizem que estou traumatizada, que imaginei tudo. Talvez seja verdade. Ou talvez não, porque às vezes, quando estou sozinha no meu apartamento em São Paulo, sinto que algo me observa. E em noites silenciosas, ouço uma risada baixa e infantil, que soa exatamente como a risada que ouvi naquela casa. Nem todo refúgio é um lugar seguro. Às vezes, o que queremos deixar para trás pode nos seguir. Ou pior, algo muito mais antigo e sombrio pode nos escolher para ficar. Se você estiver pensando em se isolar, escolha bem o lugar e preste atenção à casa. Algumas observam mais do que deveriam. Meu nome é Fernanda. Durante toda a minha vida, fui uma pessoa comum, sem nada de especial. Trabalhava em uma loja de conveniência em Campinas. Dividia um pequeno apartamento com minha irmã mais nova, Larissa, e sonhava com um futuro melhor. Não tinha muitos amigos, e fora minha irmã, ninguém saberia se eu desaparecesse. Foi por isso que naquela manhã de segunda-feira, quando encontrei um objeto estranho na porta do meu apartamento, minha vida começou a mudar de uma forma que nunca poderia imaginar. O objeto era uma pequena caixa de madeira com entalhes intricados que pareciam formar símbolos ou padrões. Não havia nome, endereço, nem qualquer sinal de quem o tinha deixado ali. "O que é isso?" Larissa perguntou, inclinando-se para espiar. "Não faço ideia", respondi, pegando a caixa. Era leve, mas parecia antiga, como algo que você encontraria em uma loja de antiguidades ou museu. A curiosidade venceu o bom senso e abri a tampa. Dentro, havia apenas um pedaço de papel amarelado com uma mensagem escrita em uma caligrafia fina e cuidadosa. "O que você mais deseja pode ser seu, mas escolha com sabedoria." Eu ri, pensando que era algum tipo de pegadinha. Mas Larissa ficou séria. "Isso parece coisa de filme de terror, Fernanda. Melhor jogar fora." Eu deveria ter ouvido. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, não conseguia tirar a caixa da cabeça. A mensagem parecia ecoar em meus pensamentos, provocando algo em mim. "O que você mais deseja?" Eu sabia o que desejava. Queria escapar da vida que levava. Encontrar algo que desse sentido à minha existência. Queria uma chance de ser alguém, de ser feliz. Por impulso, peguei a caixa novamente e sussurrei: "Quero ser feliz." Fechei os olhos, esperando sentir algo, mas nada aconteceu. Decepcionada, coloquei a caixa de volta na mesa e fui dormir. No dia seguinte, tudo começou a mudar. Ao chegar ao trabalho, fui chamada ao escritório do gerente. Achei que seria demitida, mas em vez disso, ele me ofereceu uma promoção. Não era nada incrível, mas era um aumento significativo, o suficiente para começar a economizar para meus sonhos. Depois, enquanto voltava para casa, um homem na rua deixou cair a carteira. Quando a devolvi, ele insistiu em me recompensar, colocando uma nota de $100 na minha mão antes que eu pudesse recusar. Era como se a sorte estivesse me perseguindo. Os dias seguintes foram ainda mais surpreendentes. Minha vida parecia um conto de fadas. Oportunidades surgiam do nada. Problemas se resolviam sozinhos. E até Larissa começou a notar que algo estava diferente.
Você está com sorte demais, Fernanda. Isso não é normal. Mas eu estava encantada. A caixa tinha funcionado. Meu desejo estava se realizando. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Tudo começou com sonhos. Eu me via em um campo escuro, cercada por sombras que sussurravam meu nome. Elas me chamavam, repetindo: "Você escolheu, você escolheu." Acordava sempre suando frio, mas tentava ignorar. Afinal, minha vida estava finalmente indo bem. Até que uma noite, algo aconteceu que não pude ignorar. Estava sozinha no apartamento. Larissa tinha saído. E ouvi um som vindo da sala. Um rangido baixo, como se algo estivesse se movendo. Levantei-me, hesitante, e caminhei até lá. A luz fraca da rua iluminava parcialmente a sala. E, no centro da mesa, vi a caixa de madeira. Eu tinha certeza de que a tinha guardado no armário. Engoli, em seco, e fui até ela. Quando abri, não havia papel dentro desta vez, mas um reflexo. Meu próprio rosto, porém distorcido, com olhos escuros e um sorriso que não me pertencia. Fechei a caixa com força e recuei. Na manhã seguinte, comecei a perceber que a sorte que eu achava ter era estranha. A promoção no trabalho? Descobri que o funcionário que deveria ter sido promovido sofreu um acidente inexplicável e não pôde assumir a posição. O homem na rua? Encontrei uma notícia no jornal. Ele havia desaparecido naquela mesma noite. Tudo que eu ganhava parecia custar algo a outra pessoa. Eu sabia que precisava me livrar da caixa, mas parecia impossível. Joguei-a no lixo, mas, quando voltei para casa, ela estava novamente na mesa da sala. Tentei queimá-la, mas as chamas apagaram assim que a tocaram. Foi então que Larissa desapareceu. Voltei para casa uma noite e encontrei a porta aberta. Dentro, o apartamento estava vazio, mas a caixa estava lá, aberta, com algo novo dentro. Um pedaço do colar que minha irmã sempre usava. "O que você quer de mim?" Gritei, mas não houve resposta. A única coisa que ouvi foi o som de algo rindo, baixo e distante, mas vindo de todos os lados. Agora, estou escrevendo isso para quem encontrar. Se você vir uma caixa de madeira, não a toque. Não importa o quanto pareça inofensiva, ela não é. Eu sei o que ela quer, e sei que um dia ela vai me levar também. Nem todo desejo deve ser realizado. Alguns sonhos vêm com preços que ninguém deveria pagar. Se você encontrar algo que promete mudar sua vida, pense 2 vezes. Algumas escolhas nunca podem ser desfeitas. Meu nome é Rafael e eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Sempre tive os pés no chão, acreditando apenas no que podia ver e tocar. Isso mudou no verão em que visitei a fazenda da minha tia em Santa Rita, no interior de Goiás. Um lugar tranquilo, afastado de tudo, cercado por campos verdes e florestas densas. Um lugar que deveria ser o refúgio perfeito, mas que acabou se tornando o cenário do meu pior pesadelo. Tudo começou com o poço. A fazenda era antiga, cheia de construções gastadas pelo tempo. No meio do terreno, próximo a um celeiro abandonado, havia um poço velho, cercado por pedras musgosas e uma tampa de madeira que parecia prestes a desmoronar. Desde que cheguei, minha tia me alertou para ficar longe dele. "Não vá perto do poço, Rafael. É perigoso." Eu ri, achando que ela estava preocupada com a possibilidade de acidente. "Tá bom, tia, não se preocupe." Mas na terceira noite ouvi algo que me fez mudar de ideia. Eu estava tentando dormir, mas o calor era insuportável. Abri a janela do meu quarto para deixar o ar fresco entrar, e foi então que ouvi um som baixo, como um sussurro, vindo da direção do poço. A princípio, pensei que fosse o vento passando pelas árvores, mas o som era rítmico, quase como uma voz tentando formar palavras. "Rafael." Congelei. Não podia ser o meu nome. Levantei e fui até a janela. O campo, iluminado pela lua, estava silencioso. O poço estava lá, cercado pela escuridão.
Respirei fundo e voltei para a cama, convencido de que minha mente estava pregando peças. No dia seguinte, perguntei à minha tia sobre o poço. Ela ficou visivelmente desconfortável, desviando o olhar. É só um poço velho, não tem nada lá, mas é perigoso. Insisti e depois de algum tempo, ela cedeu. Dizem que há muitos anos uma família morava nessa fazenda. Um dos filhos, um menino chamado Pedro, desapareceu. Alguns acham que ele caiu no poço, mas nunca encontraram o corpo. Desde então, as pessoas dizem ouvir coisas, vozes. Fingi não me importar, mas as palavras dela ficaram na minha cabeça. Naquela noite voltei a ouvir os sussurros. Desta vez, não consegui ignorar. Peguei uma lanterna e saí de casa caminhando em direção ao poço. O campo estava silencioso, exceto pelo som baixo da grama sendo pisoteada sob meus pés. Quando cheguei ao poço, a voz parou. Encostei na tampa de madeira, sentindo o cheiro úmido e velho que saía dali. Contra meu bom senso, empurrei a tampa e iluminei o interior com a lanterna. Não havia água, apenas um buraco escuro que parecia não ter fim. "Quem está aí?" perguntei, sentindo meu coração bater compassado. Por um momento, o silêncio foi total, mas então uma voz infantil respondeu: "Me ajude!" Meus instintos gritavam para sair dali, mas algo me impelia a ficar. Peguei uma corda no celeiro e a amarrei em uma das pedras que cercavam o poço. Decidi descer, contra toda a lógica. O interior do poço era úmido e frio, e o cheiro de terra podre era quase insuportável. Conforme descia, a lanterna revelava marcas nas paredes, arranhões, como se algo ou alguém tivesse tentado subir desesperadamente. Depois de alguns metros, minha lanterna iluminou algo que fez meu sangue gelar. Uma pequena mão pálida saindo da terra. "Me ajude!" A voz repetiu, agora mais próxima, mais nítida. Me aproximei, tentando cavar com as mãos, mas antes que pudesse tocar a mão, ela se mexeu. O que aconteceu em seguida foi um borrão de terror. A mão não estava presa, ela pertencia a algo que emergiu do solo, algo que não deveria existir. Era uma figura infantil, mas deformada, com olhos vazios e pele tão pálida que parecia translúcida. "Você veio por mim", disse, com um sorriso que revelava dentes finos e afiados. Eu gritei, soltando a corda e tentando subir de volta, mas o poço parecia mais longo do que antes, como se eu nunca fosse alcançar a saída. "Não vá embora", gritou a coisa, sua voz agora grave e cheia de ódio. Minhas mãos escorregaram e eu caí. Acordei ao amanhecer, deitado ao lado do poço, com a tampa novamente no lugar. Minha tia estava me sacudindo, com lágrimas nos olhos. "O que você fez? Eu te avisei!" Tentei explicar, mas minha memória estava confusa. Tudo parecia um pesadelo. Decidi ir embora no mesmo dia. Enquanto dirigia para casa, vi o poço pelo espelho retrovisor, pequeno e inofensivo à distância. Mas, desde então, ouço a voz em todos os lugares. Ela sussurra à noite, quando estou sozinho, e às vezes vejo reflexos daquele sorriso nos espelhos. Eu sei que nunca mais vou me livrar dele. Alguns lugares estão melhor enterrados no passado. Às vezes, o que está esquecido deve permanecer. Assim, porque nem todo pedido de ajuda é o que parece. E se ouvir uma voz chamando por você de um lugar escuro, nunca responda. Meu nome é Mariana, e eu sempre fui cética. Não acredito em fantasmas, espíritos ou qualquer coisa sobrenatural. Na minha cabeça, tudo tem uma explicação lógica. Mas, se estou contando essa história agora, é porque algo aconteceu comigo, que desafia tudo o que eu achava que sabia. Tudo começou quando me mudei para um apartamento antigo no centro de Belo Horizonte. Era pequeno, mas aconchegante, e o aluguel cabia no meu orçamento apertado. Apesar de algumas manchas de infiltração e o rangido constante do assoalho, parecia perfeito. Minha vida naquele apartamento começou tranquila. Passava os dias trabalhando em casa como tradutora freelancer.
e à noite assistia a séries para relaxar. Mas, logo na primeira semana, notei algo estranho. Enquanto trabalhava, ouvi um som baixo vindo de uma das paredes. Um murmúrio quase imperceptível, mas constante. Encostei o ouvido na parede, pensando que fosse um vizinho falando alto, mas o som não parecia humano. Era irregular, como um sussurro entrecortado. Ignorei, pensando que talvez fosse o encanamento ou algo parecido. Mas naquela noite, os murmúrios ficaram mais altos. Deitada na cama, com o quarto mergulhado na escuridão, ouvi claramente palavras, indistintas, ditas em um tom baixo e rouco, como se alguém estivesse escondido dentro da parede. Na manhã seguinte, chamei o zelador, um senhor chamado João. Expliquei o que estava acontecendo, mas ele apenas deu de ombros. Esse prédio é antigo, moça. O som das paredes engana. Deve ser um encanamento mesmo. Aceitei a explicação, embora algo no tom dele me incomodasse, como se estivesse escondendo algo. Mas naquela noite, os sons voltaram. Desta vez, eu entendi as palavras. Mariana, me escute. Meu corpo congelou. Meu nome. Levantei da cama, suando frio, e acendi todas as luzes. O som cessou, mas a sensação de estar sendo observada não desapareceu. No dia seguinte, decidi investigar o histórico do prédio. Fui até a biblioteca pública, onde consegui acesso a antigos registros da cidade. Descobri que o prédio havia sido construído nos anos 1940 e que décadas atrás, um crime horrível aconteceu no apartamento onde eu morava. Um homem chamado Roberto viveu ali com sua esposa, Clara. Segundo os registros, Roberto começou a agir de forma estranha, alegando ouvir vozes vindas das paredes. Ele dizia que as vozes o incitavam a cometer atos terríveis. Eventualmente, ele matou Clara e depois tirou a própria vida. Voltei para casa perturbada, mas determinada a não deixar uma história antiga me assustar. Repetia para mim mesma: são só coincidências, não há nada ali. Mas naquela noite, as vozes voltaram. Deitada na cama, ouvi as palavras novamente, mais claras e urgentes. Mariana, ele está aqui. Me sentei, o coração disparado, e percebi que o som parecia vir de um ponto específico da parede. Peguei uma faca da cozinha e comecei a raspar a tinta naquele ponto. Descobri que havia uma pequena abertura, uma espécie de nicho escondido dentro da parede. Lá dentro, encontrei algo que me deixou arrepiada: uma caixa de madeira envelhecida. Com as mãos trêmulas, abri a caixa e vi o que parecia ser um diário. As páginas estavam amareladas, cobertas por uma caligrafia irregular. Era o diário de Roberto. Ele escrevia sobre as vozes, descrevendo como elas começaram como murmúrios e com o tempo passaram a dar ordens. Na última página, as palavras estavam rabiscadas com tanta força que quase atravessavam o papel. A voz não é minha amiga. Ela quer sair. Ela quer usar alguém. Larguei o diário, sentindo o pânico tomar conta. Foi quando a luz do quarto piscou e no silêncio que se seguiu, ouvi um novo som. Não era mais um sussurro, era uma respiração pesada, como se algo estivesse muito próximo de mim. Virei para a parede e a abertura que eu havia feito parecia mais escura do que antes, como se houvesse algo se movendo dentro dela. Me libere, Mariana, disse uma voz grave e profunda. Corri para fora do apartamento sem olhar para trás. Passei a noite em um hotel e no dia seguinte, chamei um padre para abençoar o lugar. Ele entrou, segurando um crucifixo, mas saiu poucos minutos depois, pálido e suando. Isso não é trabalho para mim, disse, recusando-se a explicar. Eu sabia que precisava sair dali, mas a voz não me deixava. Mesmo no hotel, podia ouvi-la em sonhos, chamando meu nome. Voltei ao apartamento para pegar minhas coisas e encontrei a caixa novamente, agora no centro da sala. As paredes estavam cobertas de palavras escritas com algo escuro, quase como sangue seco. Você me liberou. Agora sua alma é minha. Foi a última vez que estive naquele lugar.
Alguns lugares guardam segredos que nunca deveriam ser descobertos. Às vezes, o passado insiste em se fazer ouvir, e nem sempre conseguimos ignorá-lo. Se você ouvir algo estranho na parede, não escute. E pelo amor de Deus, nunca abra o que não deveria ser aberto. Olá, pessoal. Meu nome é Tiago, tenho 28 anos e moro em uma pequena cidade no interior do Paraná, chamada São Miguel do Iguaçu. Sou professor de História e moro com minha esposa, Carla, e nosso cachorro, Max. Sempre fui muito cético quanto a histórias de terror, mas o que vou contar para vocês mudou completamente minha visão sobre o sobrenatural. Desde que me entendo por gente, sempre quis comprar uma casa para nós. Passamos anos economizando cada centavo e finalmente encontramos o lugar perfeito. Uma fazenda antiga, isolada, mas charmosa. Tinha tudo o que precisávamos e estava dentro do nosso orçamento. Após algumas negociações, a fazenda era nossa. Era gigantesca, cercada por campos verdes e uma floresta densa ao fundo. Minha rotina envolvia cuidar do jardim, ensinar online, especialmente durante a pandemia, e explorar os arredores nos fins de semana. A casa, embora antiga, tinha um ar acolhedor, com móveis de madeira escura e janelas grandes que deixavam o sol entrar pela manhã. No entanto, logo nos primeiros dias, sentimos um leve desconforto. Pequenas coisas que não faziam sentido, mas eram facilmente explicáveis. Portas que batiam com o vento, passos leves no andar de cima quando estávamos sozinhos no térreo, e Max, que vez ou outra latia para o nada absoluto. Uma noite, enquanto corrigia provas na sala, ouvi um som estranho vindo da floresta, como se alguém estivesse chamando meu nome. Olhei para fora, mas vi apenas escuridão. Fui até a cozinha, onde Carla estava preparando o jantar, e perguntei se ela também havia ouvido algo. Ela balançou a cabeça, tranquilizando-me. Deve ser só o vento, amor. Mas o curioso é que o som persistiu. Era um sussurro baixo, quase inaudível, mas inconfundivelmente humano. Decidi investigar. Peguei uma lanterna e segui o som. Quando cheguei à borda da floresta, senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia algo lá, algo que eu não conseguia ver, mas sentia me observar atentamente. Com o passar dos dias, os acontecimentos estranhos se intensificaram. Max começou a se recusar a sair de casa à noite, escondendo-se debaixo da cama. Carla encontrou marcas estranhas nas paredes da cozinha, como se garras tivessem arranhado a tinta. E o mais perturbador, um dia voltando da cidade vi um vulto parado na encruzilhada à frente da nossa casa. Um homem alto de chapéu que desapareceu assim que pisquei os olhos. A tensão dentro de casa crescia. Carla queria voltar para a cidade, mas eu insistia que tudo não passava de coincidências. Até que, numa madrugada, fui acordado por um grito agudo. Corri para o quarto de hóspedes de onde vinha o som. Encontrei a janela aberta e um bilhete preso no peitoril, escrito com uma caligrafia trêmula. Vá embora enquanto pode. Era inevitável. Naquela mesma noite, enquanto tentava encontrar um momento de paz na varanda, a eletricidade foi cortada. A lanterna trêmula era minha única companhia. Carla estava na cidade, comprando suprimentos, então eu estava sozinho. Foi quando ele apareceu novamente. O visitante noturno, agora claramente visível sob a luz fraca da lanterna. Ele caminhou lentamente até mim. Seu rosto era sombrio, olhos vazios como poços sem fundo. Antes que eu pudesse reagir, ele falou, em um tom grave e antigo. Você tem algo que me pertence. Levantei-me lutando contra o pânico crescente. Quem é você? O que você quer? Perguntei, tentando manter a voz firme. Esta terra, esta casa, elas pertencem a mim. Deixe este lugar ou enfrente as consequências, ele respondeu, antes de desaparecer na escuridão. As semanas seguintes foram um tormento. A casa parecia cada vez mais pesada, como se o próprio ar se tornasse opressivo. Carla ficou preocupada com meu estado e, mesmo sem contar todos os detalhes, ela sabia que algo estava terrivelmente errado. Decidi procurar a história da casa e descobri relatos antigos sobre um fazendeiro que, supostamente, fez um pacto sinistro para proteger suas terras de invasores.
Ele desapareceu misteriosamente, mas jurou retornar para reclamar o que era seu eu. Sabia que não podia ficar ali. Vender a casa tornou-se uma obsessão, mas ninguém se interessava. Parecia que o destino queria que permanecêssemos ali, presos sob a influência daquele visitante noturno. Acabei deixando a casa às pressas, sem olhar para trás. Ficamos na casa de amigos até encontrar um lugar seguro. Desde então, nunca mais ignorei o inexplicável. Se vocês algum dia ouvirem um sussurro na escuridão, não façam como eu. Não ignorem os sinais. Às vezes, o melhor é ouvir e fugir enquanto é tempo. E essa foi a história do visitante noturno na encruzilhada. Cuidado com o que demoram a acreditar, pois o desconhecido sempre pode estar mais perto do que imaginamos. Até a próxima, e lembrem-se, nem tudo o que reluz é ouro, e nem toda a escuridão é desprovida de vida.